Olá pessoal, meu nome é Fernanda Loureiro, eu faço parte do grupo PET Conexões de Saberes Matemática da UFMS Campus de Três Lagoas e hoje nós vamos dar encerramento à nossa playlist Resolvendo Exercícios do Vestibular UFMS 2022. Então eu vou resolver o exercício 30 com vocês. E o enunciado é o seguinte: na figura a seguir há dois pentágonos regulares, um losango, um quadrado e um triângulo isósceles. Se um dos lados do losango é 20 centímetros, o seno de 18 é 0,36, então o valor do segmento AB é... E aí, ele nos dá 5 alternativas: 12 centímetros, 16 centímetros, 12 raiz de 2 centímetros, 16 raiz de 2 centímetros e 20 centímetros. Bora resolver? Para a gente resolver esse exercício, é preciso ter uma noção de geometria plana e de alguns conceitos da trigonometria. Note que o exercício ele dá para a gente dois valores numéricos. Ele fala que um dos lados do losango é 20 centímetros e também que o seno de 18 é 0,36. Então, a gente sabe que é mais ou menos a partir daí que a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Então, novamente, como o exercício fala pra gente que um dos lados do losango é 20 centímetros, a gente pode aí puxar na nossa memória as propriedades dos losangos e relembrar que todos os lados de um losango são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, a gente pode concluir que esse lado que o losango tem como com o pentágono também tem 20 centímetros. E, além disso, o exercício também nos dá a informação de que esse pentágono é regular. E, relembrando esse conceito, a gente tem que um polígono ele é regular quando ele possui todos os lados e ângulos congruentes, ou seja, se os lados e ângulos possuem a mesma medida. A gente pode afirmar, então, que todos os lados do pentágono medem 20 centímetros, já que a gente já concluiu que um deles mede esse valor. Isso tem como consequência que o quadrado, que a gente tem na figura, também possui todos os lados medindo 20, e o triângulo, por ser isósceles, possui esses dois lados que está marcado na tela, também valendo 20 centímetros. Deixando agora só as informações pertinentes na tela, a gente pode observar que esse triângulo da figura é retângulo, já que esse ângulo indicado ele é suplementar ao ângulo de 90 graus do quadrado. Lembrando que ângulos suplementares são dois ângulos que somados são iguais a 180, certo? Bom, voltando na definição de polígono regular, a gente pode identificar facilmente que os ângulos internos do pentágono medem 108 graus. Para isso, a gente tem que relembrar da fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono, que é essa que está na tela, é 180 vezes a diferença entre o número de lados desse polígono e 2. E a gente tem que esse polígono é um pentágono, então a fórmula vai ficar 180 vezes 5 menos 2. 5 menos 2 é 3, então a gente tem que a soma dos ângulos internos de um pentágono é 180 vezes 3, que resulta 540 graus. E como esse pentágono é regular, então, por definição, todos os ângulos internos desse pentágono medem o mesmo valor, eles são todos congruentes. Então, para a gente saber quanto vale cada ângulo interno, é só a gente dividir 540 pelo número de lados dessa figura, número de ângulos dessa figura, que é 5. Então, 540 dividido por 5 é 108, então, de fato, cada ângulo interno desse pentágono tem 108 graus. Agora, observa que esse ângulo do triângulo em branco que está indicado, ele é suplementar ao ângulo interno do pentágono. Ou seja, a gente tem que a soma desses dois ângulos é 180. Então, se a gente chamar esse ângulo aí de x, a gente vai ter que x mais 108 é igual a 180, ou seja, esse ângulo mede 72 graus. Agora, a gente já tem todas as informações necessárias para a gente conseguir resolver esse problema. A gente tem, então, um triângulo com lado de 20 centímetros, seguido por um ângulo de 72 graus e outro lado de 20 centímetros. Lembrando que a gente quer saber quanto vale esse segmento AB, que a gente vai chamar de A para facilitar aí a resolução. E para a gente conseguir resolver esse problema, a gente vai precisar lembrar de um conceito básico da trigonometria, que é a lei dos cossenos, que diz o seguinte: em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles. Eu sei que pode parecer complicado de entender, mas basicamente o que isso quer dizer é que, se a gente pegar o nosso A, que é o lado aí do segmento AB, e elevar ao quadrado, a gente vai ter que isso vai corresponder à soma do quadrado dos outros dois lados, ou seja, 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado, menos o dobro do produto desses dois lados, ou seja, 2 vezes 20 vezes 20, pelo cosseno do ângulo entre eles. Nesse caso, a gente tem que o ângulo entre os dois lados que valem 20 é o nosso ângulo aí de 72 graus. Então, na nossa fórmula, a gente vai colocar cosseno de 72. Então, beleza, a gente conseguiu montar uma fórmula que vai levar a gente para o resultado que a gente precisa, que é o valor de A. Mas observa que a gente não tem a informação de quanto vale cosseno de 72. A única informação que o exercício nos dá no enunciado é que seno de 18 graus é 0,36. Então, para a gente conseguir resolver esse problema, a gente vai precisar relembrar de um outro conceito da trigonometria que diz
que quando dois ângulos são complementares, ou seja, quando dois ângulos somam 90 graus, então o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, nesse caso, a gente pode concluir que seno de 18 é igual a cosseno de 72, já que se a gente somar 72 graus mais 18 graus, a gente vai ter 90. Então, 18 e 72 são ângulos complementares e a gente pode utilizar dessa propriedade aí da trigonometria. Então, onde é cosseno de 72 graus, a gente pode substituir por seno de 18 graus, que é 0,36, né, como o exercício nos deu. Então, a gente vai ter que a ao quadrado é igual a 400, mais 400, menos 800 vezes 0,36. E o produto entre 800 e 0,36 vai ser 288. Então, a nossa fórmula vai ficar a ao quadrado é igual a 800 menos 288, que é igual a 512. Então, para finalizar o nosso exercício, a gente já tem que A vai ser igual à raiz quadrada de 512. E 512 é uma potência de 2. A gente pode reescrever 512 como 2 elevado à nona potência. E então, a gente também pode reescrever esse 2 elevado à nona potência como 2 elevado à oitava potência vezes 2. E aí fica fácil de enxergar que a raiz quadrada de 2 elevado à oitava potência é igual a 2 elevado a 4. E por fim, 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, a gente pode concluir que A, ou seja, o segmento desse AB, o segmento AB, é igual a 16 raiz de 2. Então, a gente pode voltar ao nosso exercício e marcar a alternativa D como a alternativa correta. Então é isso, pessoal. Acabamos de resolver o exercício 30, o último exercício do vestibular UFMS 2022. E assim a gente também finaliza a nossa playlist. Esperamos que esses vídeos ajudem vocês e também desejamos bons estudos.